Olá a todos, bem-vindo ao nosso próximo vídeo em nossa série sobre calvinismo e arminianismo, sobre os cânones de Dort como uma das confissões das igrejas reformadas do Brasil. Eu sou o missionário pastor Jonathan Chase, missionário do Canadá, servindo aqui nas igrejas reformadas do Brasil. Hoje vamos continuar falando sobre os cânones de Dort e vamos tratar agora o terceiro capítulo, o que se chama nos cânones de Dort o terceiro e quarto capítulo, por questão histórica, que acabou o terceiro e quarto capítulo sendo unidos em um só. Esse capítulo dos cânones de Dort trata da conversão do homem. O debate principal aqui que levou a esse ponto é a questão se o homem tem condições em si mesmo de se converter a Deus, ou se depende totalmente na graça de Deus. Essa é a questão. Os arminianos, pelo menos alguns dos arminianos, argumentaram que o homem tem condições, tem a sua própria livre-arbítrio, que poderia decidir para o bom ou para o mal, e poderia decidir para a fé e arrependimento como decisão própria, não dependente na graça, na conversão do coração que Deus age, que Deus realiza primeiro. Essa é a questão. Qual é o ensino bíblico? Como é que o homem se converte a Deus? Para tratar isso, temos que voltar ao assunto que tratamos bem no primeiro vídeo sobre o pecado original. O pecado original. Isso se refere à natureza pecaminosa ou caída com qual nós nascemos. É importante destacar que nós nascemos com essa natureza. Não é uma coisa que aprendemos, não é uma coisa que imitamos dos outros, embora sim, imitamos os pecados dos outros, mas o pecado já está dentro da nossa natureza como filhos de Adão e Eva. Até os bebês compartilham dessa natureza pecaminosa. Às vezes nós olhamos um bebê tão bonitinho, tão fofinho, e nós chamamos o bebê de inocente. É tão inocentinho. O problema com isso, sim, o bebê não agiu ativamente seu pecado, mas o pecado está dentro do coração desse bebê. E nós, nós que somos pais, observamos isso logo quando nossos bebês, nossos filhos têm 1 ano, 2 anos, começam a falar. Uma das primeiras coisas, eles vão mentir. Eles mentem. Aí nós pensamos, de onde essa criança aprendeu a mentir? Não aprendeu de ninguém. Veio da sua própria natureza. As crianças brigam um entre outro. Isso porque aprenderam briga da sociedade, não é. Vem da sua própria natureza. É como Davi diz em Salmo 51, eu fui concebido no pecado. E o pecado vem quanto mais as habilidades motoras da criança vêm, a criança vai agindo em pecado. E o pecado passa de uma geração para outra, não por imitação. Isso foi um erro de uma certa heresia dos pelagianos, que ensinaram que o pecado passa por questão de imitação. O bebê nasce inocente e imita a sociedade. A Bíblia ensina, pelo contrário, que a natureza pecaminosa passa como uma coisa da própria natureza de uma geração para outra. Podemos, para usar uma analogia, é como uma doença genética que passa dos pais para os filhos. A questão então que levanta com isso será que nós, depois da queda no pecado, será que nós ainda temos o livre-arbítrio? Às vezes o calvinismo é mal representado, pessoas dizendo que calvinistas não acreditam no livre-arbítrio. Isso não está correto de forma nenhuma. Nós sabemos, a Bíblia é muito clara sobre isso, que as pessoas escolhem. As pessoas escolhem todas as suas ações. Quando a pessoa peca, a pessoa é responsável por seu pecado. Não acabou, nesse sentido, o livre-arbítrio. O que nós afirmamos
é que o arbítrio do ser humano é caído no pecado. Caído ao ponto de ser incapaz de escolher o bem segundo fé que vem de Deus, que procede de Deus. Até que a pessoa tem um certo conhecimento do bom e do mal e às vezes até age para o bom e não o mal. Mas as boas obras, as verdadeiras boas obras, são os que procedem da fé. As obras que procedem de fé. Os gregos antigos, por exemplo, os filósofos, Sócrates, Platão, etc., eles falaram muito sobre o bem e o mal. E eles são homens nobres nesse sentido, que eles procuraram, desejaram o bem. Então nós não estamos negando essa realidade, mas estamos dizendo que o bem que agrada a Deus é o bem que tem sua origem na adoração do verdadeiro Deus. E todo bem que nós praticamos que não procede da adoração de Deus, procede do orgulho e da idolatria do pecado. Os que adoram falsos deuses fazem atos bons em serviço a esses falsos deuses. Mas não, por causa disso, não são obras que agradam a Deus. Então o que nós afirmamos que o livre-arbítrio do homem, embora não sumiu, o livre-arbítrio é caído no pecado, podemos até dizer escravizado ao pecado. E essa não é nossa linguagem, é a linguagem da própria Bíblia. Romanos 6, versículo 16, Paulo diz: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a quem fostes entregues. Então nós éramos escravos do pecado, com livre-arbítrio, mas como homem viciado, aquele alcoólico, por exemplo, tem livre-arbítrio. Toda vez ele escolhe a bebida, ele escolhe da sua própria vontade. Mas nós entendemos, ele é escravizado, não é capaz de sair do seu vício a menos que alguém o ajude para sair. Da mesma forma, a Bíblia usa a linguagem de mortos no pecado, mortos em relação a Deus. Efésios 2, versículo 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa linguagem significa que, como o homem morto não tem nem condições de escolher vida, nós no pecado não tínhamos nem condições de chegar a escolher Deus, a menos que Deus transforme o nosso coração. Então, os calvinistas acreditam no livre-arbítrio? Sim, no sentido que nós não somos robôs. Não é que somos robôs que Deus programa e controla e nos manda tudo o que fazemos somente procede dos decretos de Deus. Não, temos o livre-arbítrio, mas nosso livre-arbítrio é escravizado, preso no pecado. Isso também não significa que os que caíram no pecado, todos os seres humanos, são totalmente cegos, totalmente perversos. Não. Quando falamos da depravação total, isso se refere à extensão da depravação, que ele estende em toda a área da nossa vida, nosso coração, nossas emoções, nossa mente, também nossa inteligência. Tudo é afetado por pecado. Mas nós reconhecemos, como a Bíblia também, que até os pecadores têm um certo conhecimento do bom e do mal. Eles às vezes escolhem os atos que são bons em si, embora não procedem de fé. Isso, os cânones de Dort também falam como a luz da natureza, que Deus escreveu no coração humano um certo entendimento do bom e do mal e até um certo entendimento dele mesmo, como Deus eterno e poderoso. Mas essa luz da natureza, esse entendimento natural, não é suficiente para nós nos convertermos a Deus. Esse é o ponto central. Alguns dos arminianos afirmaram que essa luz da natureza é suficiente
o homem se esforçando e talvez Deus ajudando. Eles usaram esse vocabulário, Deus ajudando, mas o homem em si escolhe crer e ser salvo. Os calvinistas argumentam que não. Deus pega esses homens mortos no pecado e Deus que dá vida, Deus que inicia a sua conversão e salvação. E Deus usa para isso tanto o Espírito Santo como a pregação do Evangelho. Consequentemente, quando a pessoa não crê, ele não crê por culpa própria. Não é a culpa de Deus. Não dizemos, essa pessoa não creu porque Deus fez ele não crer. Não, a rebelião é a consequência do pecado que Adão e Eva escolheram por livre-arbítrio. É sua própria culpa. Ao mesmo tempo, Deus não converteu aquele coração. Deus se retirou. Deus não agiu para converter aquela pessoa. Lembramos que eleição e reprovação não são ações paralelos e opostos. A eleição é ativa e a reprovação passiva. Deus retira a mão dos reprovados. Então, por trás da descrença humana, a pessoa só pode culpar a si mesmo. Os cânones de Dort até descrevem certos motivos por que alguns não creem. Às vezes, eles nem ligam, não se preocupam, não estão nem interessados em falar sobre Deus. Outros recebem a palavra nas suas mentes. Teologicamente, eles gostam do cristianismo, mas os seus corações continuam longe de Deus. Outros têm uma certa fé temporária, uma fé incompleta, que não toma raiz no coração da pessoa. Isso usando a analogia que Cristo mesmo usou da semente plantada em diversos lugares, diversos solos. Mas quando a pessoa crê, nós confessamos, segundo as Escrituras, é Deus que fez aquela pessoa crer. Deus muda o coração daquela pessoa. Vou ler aqui só o artigo 11 do capítulo 3:4 dos cânones de Dort. Artigo 11 diz: Deus realiza o seu beneplácito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte maneira. Ele cuida para que o evangelho lhe seja pregado e ilumina poderosamente as suas mentes pelo Espírito Santo, de sorte que possam compreender e discernir corretamente as coisas do Espírito de Deus. Pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, ele também penetra até os recantos mais íntimos do homem, abre os corações fechados e abranda os endurecidos, circuncida o que era incircunciso e infunde novas qualidades na vontade. Ele faz viver a vontade outrora morta. A que era má, converte em boa. A indisposta em solícita. A rebelde em obediente. Ele muda e fortalece de tal maneira essa vontade que, assim como uma árvore boa, seja capaz de produzir o fruto das boas obras. Então, a consequência, a vontade do homem regenerado, convertido, de fato, deseja e produz bons frutos. Por livre arbítrio, mas arbítrio regenerado. O que é rejeitado aqui é que Deus faz sua parte, nós fazemos nossa parte e somente com essa cooperação o homem é convertido. Que nós queremos confessar é que Deus que age por trás de tudo, mesmo que nós agimos. Deus que age por trás. Tem um versículo bem interessante nesse aspecto, é Filipenses 2, versículo 12. É um versículo que, nesses dois versículos juntos, Paulo mostra os dois lados da moeda, podemos dizer. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aí os arminianos, é isso mesmo, desenvolver a vossa salvação. Veja o ato humano, a vontade humana envolvida, o esforço que é nossa responsabilidade. Pronto.
Continuando, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Veja como Deus age e, por consequência, nós agimos. Artigo 12 desse capítulo dos Cânones de Dort expressa assim: a vontade humana, assim restaurada, não é apenas alvo da ação da restauração de Deus. Não é só objeto em que Deus age, mas sob o agir de Deus, ela, a vontade, também age. Assim, por esta causa, disse com justiça que o homem crê e se arrepende mediante a graça que recebeu. Podemos dizer, nós que fomos salvos, podemos dizer, eu criei em Deus. Eu aceitei o Evangelho. Mas, claramente, não dizemos com orgulho nenhum, porque nós sabemos, se não fosse Deus agindo em mim, certamente eu não teria feito. Então, a fé é algo que Deus dá ou algo que nós fazemos? A resposta, sim. São os dois. É algo que Deus nos dá e, por consequência, algo que nós fazemos. Então, nós queremos enfatizar novamente, vamos aprender das Escrituras. Vamos não colocar um sistema lógico por cima do que Deus nos revela. Existem mistérios aqui. Como é que Deus, em sua soberania, age na vontade que continua livre-arbítrio. Como é que Deus faz isso? Não sabemos, mas não vamos impor nosso sistema lógico acima das ações de Deus. Então, obrigado por ter nos acompanhado até esse ponto. Semana que vem vamos começar a entrar no 5º capítulo sobre a preservação dos santos ou a perseverança dos santos, como Deus preserve os eleitos para que nunca podem cair da sua salvação. É outro debate entre os calvinistas e os arminianos. Então, que seja edificante para nós, que nós todos aprendermos juntos da Bíblia e que nós nos submetemos à palavra de Deus. Até a próxima vez. Obrigado.